Terceira parte do capítulo 39, nós estávamos falando na segunda parte acerca dos filhos, como os filhos são filhos da vida, são filhos de Deus. Aí nós vemos aqui as palavras da Clara, vamos rever um pouquinho aqui quando a Clara diz: especialmente no tocante aos filhos, não nos esqueçamos de que pertence a Deus e à vida, acima de tudo. Na esfera carnal, a providência divina nos sela a memória, no favor do renascimento, envolvendo-nos com o sopro renovador de abençoada esperança. Por isso mesmo, não nos cabe olvidar que os filhos são sempre laços preciosos da existência, requisitando-nos equilíbrio e discernimento em todas as decisões. Para desobrigar-nos da grande tarefa que a maternidade nos impõe, é imprescindível entender-lhes o psiquismo diferente do nosso, a exigir muitas vezes um tipo de felicidade que não se harmoniza com o nosso modo de ser. Saibamos assim prepará-los, sem egoísmo, para o destino que lhes compete. Quando nós falamos que os filhos são filhos da vida, que eles pertencem a Deus, que a nossa obrigação é ajudá-los a entender o caminho, ajudá-los a se preparar para o caminho com lições morais, com valores, passando os nossos valores certos ou errados, nós temos que passar aquilo que nós acreditamos. Amanhã, se nós mudarmos e nós vamos mudando acerca do caminho, nós vamos chegar para o filho: olha, eu pensava assim, hoje não penso mais, eu mudei, vejo o que você quer, vejo qual é o seu caminho. Esse respeito para o caminho do filho é extremamente importante, porque eles não são posses, eles não são coisas, são irmãos, são espíritos que estão ali na condição de aprendizes enquanto eles precisarem de professores e precisarem de quem lhes dê comida, lhes dê abrigo, lhes dê carinho, lhes dê atenção. A partir de um certo momento, eles vão poder buscar o caminho deles. Não vamos esquecer de Jesus. Na casa do Pai existem muitas moradas. Então, o caminho que o nosso filho está escolhendo pode ser completamente diferente do nosso. A opção de vida dele pode ser completamente diferente do nosso, em termos de religião, em termos de gênero, em termos de cultura, em termos de tudo. Ele pode resolver morar na China, morar na Nova Zelândia, ele pode resolver ser muçulmano, ele pode resolver ter uma opção sexual diferente da nossa, e nós temos que respeitar, nós temos que entender que são caminhos diferentes e que todos os caminhos que levam a Deus são caminhos diferentes e todos estão certos. Nós não sabemos se o nosso caminho é certo. Nós vamos passar os nossos valores e conversarmos com os nossos filhos. Desculpa. Mas a hora que nós olharmos e falarmos: olha, isso aqui não está certo, o papai ou a mamãe achou que este era o caminho, hoje a gente está entendendo, está vendo que não é. Vamos sentar, vamos ver, vamos analisar. Você tem que buscar o seu caminho, você tem que ler, você tem que estudar, tem que fazer a sua reforma íntima, você tem que se encontrar, você tem que buscar, porque o que é bom para mim não é bom para o meu filho. E vice-versa. Nós temos que respeitar o caminho dos filhos e os filhos também têm que respeitar os nossos caminhos e a nossa capacidade de entendimento. Só que o problema dele é dele. Nós não estamos aqui para falar do outro nem para julgar do outro. Nós estamos estudando com o André Luiz, através do Chico Xavier, para nos modificarmos, nos melhorarmos. Vamos falar sempre de nós. O outro é problema dele. Nós é que temos que entender, aprender, sermos tolerantes, né? E principalmente a hora que nós conseguirmos ter o amor incondicional, a tolerância faz parte do amor incondicional. A busca de entender, compreender e se colocar no lugar do outro faz parte do amor incondicional. Porque qualquer coisa diferente disso não é amor, é posse, é egoísmo, é qualquer outra coisa, mas não é amor. Então vamos continuar aqui com a irmã Clara, quando ela diz que sobre a questão da felicidade, né? O que é a felicidade do meu filho pode ser completamente diferente daquilo que eu acho que é ser feliz. Saibamos assim prepará-lo sem egoísmo,
para o destino que lhes compete. O carinho escravizante assemelha-se a um mel envenenado, enredando-nos na sombra. Conservemos nosso espírito arejado pela justiça, para que a nossa afetividade seja uma bênção, com a possibilidade de educar os que nos cercam na escolha do trabalho salutar. Então, conservemos nosso espírito arejado pela justiça, a nossa mente aberta. Nós temos que olhar para os nossos filhos como espíritos eternos, como irmãos, né? O carinho exacerbado, em vez de mel, passa a ser veneno. Né? No momento em que a gente passa a mão na cabeça do filho para todas as coisas e para todas as situações, em vez de educá-lo e de prepará-lo para a vida, nós o estamos prejudicando. No momento que o não começa em casa, quando a gente evita de falar não para os filhos e de educá-los, nós estamos dificultando que os nossos filhos aprendam e sigam a vida, porque se eles não souberem, não entenderem, não aprenderem através do não do amor, porque o não do pai, o não da mãe, é o não do amor, é o não de tentar educar, é o não de mostrar como as coisas devem ser feitas e devem acontecer. Se nós não fizermos isso, a hora que ele escutar o não da vida, o não do outro, o não da rua, ele vai sofrer muito. E hoje nós vemos muito isso, os adolescentes, os jovens que não sabem ouvir não, que não sabem lidar com a frustração. Nós temos que ensinar o nosso filho a lidar com a frustração conosco do lado, conosco ensinando a eles que a frustração e o não fazem parte da vida. Que a vida, ela é 99% frustração. É 1% só que vai ser alegria e satisfação, e olhe lá, quando não é 99,9% de frustração, dependendo do que nós temos que acertar. E se nós não ensinarmos o nosso filho a lidar com a frustração, a lidar com o não, a saber enfrentar a vida de peito aberto, confiando em Deus, tendo fé, sabendo que Ele está ali por um tempo para aprender, para crescer e para melhorar, nós não vamos criar seres capazes de aprender com as dificuldades, aprender com as pedras do caminho, e aí corremos o risco de entrarmos nas estatísticas dos pais de suicidas. Infelizmente hoje nós vemos crianças se suicidando com 8, 9 anos. Crianças não sabendo lidar com a frustração e suicidando. Nós vemos adolescentes se suicidando porque não sabem lidar com a frustração, às vezes, do primeiro amor, da primeira decepção, do primeiro emprego, da luta e da divergência que é o saber colocar a sua opinião, o saber argumentar, que é a vida universitária. A vida universitária é para saber argumentar, saber trocar ideias, saber ouvir o outro, saber lidar com o diferente e o divergente, saber lidar e respeitar a diversidade e o diferente e a opinião contrária. Então nós vemos estudantes universitários que não sabem lidar com a opinião do outro, não sabem argumentar, não sabe lidar com aquilo que ele não está acostumado a viver e a conviver. Nós é que temos a obrigação de ensinar o nosso filho a diferença do claro, do escuro, do verde, do amarelo, do vermelho, ele escolher o que ele gosta mais, mas respeitar a opinião do outro que gosta do verde, da opinião do outro que gosta do vermelho, do azul, do cinza, ensinar a ele que na orquestra é tão bom o que toca piano como o que toca o oboé, o que toca a flauta como o que toca violino ou violoncelo, porque na diversidade é que vai se criar a harmonia de uma orquestra linda, maravilhosa. E isso nós temos a obrigação de passar e ensinar para os nossos filhos. Por isso que a maternidade é uma responsabilidade, maternidade e paternidade sempre, é uma responsabilidade tão grande. Nós vemos aqui a Clara colocando para a Antonina. Vocês, né, falando dela e da Zulmira, superaram dias alarmantes de crise espiritual, informou a orientadora prestimosa.
e conquistaram o ensejo de reestruturação do próprio destino. Agora, repitamos, é tempo de semear. Valorizemos a oportunidade de reaproximação. Aqui vamos ver a Zulmira com o Júlio, a Antonina com o Leonardo Pires. Tem que valorizar essa oportunidade de reaproximação e essa oportunidade de semear, porque na hora de semear que podemos corrigir o solo, podemos semear de uma forma tranquila, podemos adubar o solo, né? Se jogar as sementes na pedra ou se jogar a semente num solo que está seco ou num solo que não foi adubado, aquela semente ela pode até vingar, mas vai ser uma planta frágil, vai ser uma planta que vai precisar de cuidados o tempo todo. Então é aqui, agora é tempo de semear. Valorizemos a oportunidade de reaproximação. São vocês dois núcleos de força. Então elas duas são dois núcleos de força suscetíveis de operar valiosas transformações nos grupos domésticos a que se ajustam. Tanto a Zulmira tem que ser um núcleo de força ali para o Júlio, para o Amaro, para a Evelina, como a Antonina já é, mas tem que ser mais ainda com os filhos, com o Leonardo Pires que vai chegar e para ajudar o Mário Silva também. Então as duas têm que ser fortes. Então ela coloca aqui, são vocês dois núcleos de força suscetíveis de operar valiosas transformações nos grupos domésticos a que se ajustam. Façamos da amizade o entendimento fraterno de que tudo compreende e tolera, movimenta e ajuda na extensão do sumo bem. A vizinhança e a convivência, no fundo, são dons que o Senhor nos concede em benefício do nosso próprio reajuste. Então, às vezes as pessoas acham, essa amizade aqui aconteceu por acaso. Não. As amizades, as pessoas que estão à nossa volta, que não fazem parte da família consanguínea, normalmente fazem parte da família espiritual, estão ali para nos ajudar a crescer, a melhorar. Nós temos que valorizar muitos amigos, né? E aqueles que chegam, às vezes ficam pouco tempo na nossa vida, mas fazem uma diferença, nos ensinam muito, a gente ensina também. Isso não é acaso, isso não é coincidência, isso faz parte do roteiro. Então, vão embora, não tem problema, mas o importante é que enquanto estamos juntos, fazermos diferença, ajudarmos o máximo que nós pudermos aqueles amigos que estão à nossa volta. Não existe coincidência. A Antonina fez toda a diferença aqui na vida da Zulmira, do Amaro e da Evelina, e com certeza o Amaro, a Evelina e a Zulmira estão fazendo diferença na vida da Antonina e do Amaro, dos filhos, e do Júlio que vai chegar e do Leonardo que vai chegar. Todos eles vão fazer diferença na vida de todos. Nós vemos aqui a Clara continuando. Quando a Antonina coloca sobre a preocupação dela acerca do futuro. Quem não tem? Ela coloca, não temam. A prece é o fio invisível de nossa comunhão com o plano divino. E à luz da oração, viveremos todos juntos. Em todas as dúvidas, prefiramos para nós a renunciação construtiva. Situar a responsabilidade de nosso lado é facilitar a solução dos problemas. Sorridente, rematou. Não nos esqueçamos do privilégio de servir. Então, o que ela está colocando aqui é que sempre não temos que nos preocupar com o futuro. Não temos que nos preocupar com amanhã, temos que nos preocupar com hoje, com o que nós estamos fazendo, pensando, sentindo hoje. E na hora que nós tivermos uma dificuldade, nós temos na oração a nossa forma de comunicação com Deus, uma comunicação direta com Deus. Nós temos uma comunicação com a nossa família espiritual e com o nosso mentor, pedindo a Ele que venha ao nosso lado nos dar força, nos ajudar, pedindo à nossa família espiritual que nos dê força, que nos ajude para que nós possamos passar pela provação. Né, que nós tenhamos força durante a provação para que possamos vencer as provações e crescermos, porque as provações são para isso, para que cresçamos, nos melhoramos, possamos ser amanhã melhor do que somos hoje e hoje possamos ser melhor do que ontem.
Então, o que ela coloca, não nos esqueçamos da oração, porque é o nosso fio condutor de estarmos próximos a Deus, de recebermos ajuda. Vamos lembrar que toda essa movimentação desse livro começou com a oração da Evelina. Aí ela coloca aqui, não possamos esquecer da necessidade, do prazer, da alegria de servir. Servir sempre aos que estão à nossa volta. Aí ela coloca aqui, nós vemos aqui o André colocando, que eles trazem, né, uma criançada tagarela, brincando, falando, vão com o Júlio ali. Vamos lembrar que como o Júlio desencarnou nessa como filho da Zulmira, ele desencarnou com 1 ano, então lá no plano espiritual ele está no perispírito do Júlio, filho da Odila, lá com 8 aninhos, né? Então ele vem ali tagarelando junto com as outras crianças tagarelas, todos eles ali, ele chega ali para se encontrar com a Zulmira, já começando a preparação do reencontro dele, do renascimento dele junto com a Zulmira. Então nós vemos ali